Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo essa série de vídeos que está tratando do livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, vamos agora para a parte 2. Antes, recapitular um pouco do que aconteceu na parte 1, do contexto. Então, Hitler e os Alemães é um livro que retrata, que o Voegelin ele dá um tratamento literário às conferências que ele proferiu na Universidade de Munique, quando ele estava à frente do Departamento de Ciências Políticas da universidade. Então, no verão de 65, ele proferiu um seminário, um curso, umas conferências com o título de Introdução à Ciência Política. E quebrando aquela ideia que a introdução a um assunto você faz uma abordagem teórica e depois, de repente, você faz algum exemplo ou outro, o Eric Voegelin ele inverte tudo isso, seguindo fiel ao pensamento que ele tinha lançado em 53 com o livro A Nova Ciência da Política. Ele reforça a ideia que a política, a ciência política, deveria tratar dos problemas a partir do seu surgimento na realidade política e não ficar perdido em abstrações, em discussões conceituais e etc. Então, da realidade você extrai o problema que você vai estudar. E essas conferências, nessas conferências, o Voegelin vai mostrar como se faz isso. Por isso que ela é muito preciosa. Esse livro é precioso por causa disso. Porque ele não está simplesmente dizendo como deve ser feito. Ele está mostrando como se faz. Então, ele está ali dando um curso de introdução à ciência política e ele começa numa primeira fase, que é a primeira parte do primeiro vídeo que nós fizemos aqui. Ele apresenta como, a partir da realidade política, você extrai o problema e você vai estudar. Então esse problema está ligado na realidade. Então como é que o Voegelin faz isso? Se lembrarem do primeiro vídeo, ele analisa a discussão política e cultural da sua época. Ele pega os debates que estavam acontecendo, principalmente na revista Der Spiegel, e a partir desses materiais, ele identifica qual o problema que não estava explícito ali, mas estava de fundo para toda aquela discussão. E o problema, como se viu no primeiro vídeo, é como foi possível a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Mas não se trata de contar a história da ascensão política dele. Isso aí é um problema de história. A ciência política ela está em tentar responder a pergunta como a sociedade alemã aceitou a ascensão de Hitler ao poder e permitiu que ele se tornasse o que ele se tornou. Esse é o problema da ciência política que ele levanta a partir da análise daquele material todo. Por isso, o título desse livro é Hitler e os Alemães, porque você não pode estudar esse problema simplesmente concentrando no Hitler. Como diz um dos comentaristas na revista, o homem teve votos. Então, houve um apoio popular para que Hitler chegasse ao poder e para que ele se mantivesse lá, mesmo depois de todas as atrocidades. Então esse problema liga Hitler e os alemães. E esse problema não era um problema do passado, ele não estava fazendo uma investigação de curiosidade histórica, era um problema do presente, porque como foi mostrado na aula anterior, havia nazistas ainda, em 1965, 20 anos depois da morte do Hitler, em posições proeminentes na sociedade alemã, e algumas práticas nazistas você ainda conseguia observar. Então você não tinha, digamos assim, superado esse problema. Essa segunda aula, nessa segunda conferência do Voegelin, ele vai tratar agora do instrumental diagnóstico. Então, novamente, eu chamo a atenção para o método. Ele identificou o problema a partir da realidade. 2. Eu vou pegar minha caixa de ferramentas e vou separar as ferramentas que eu vou usar para diagnosticar o problema. Então eu vou separar os conceitos que eu preciso para descrever esse problema. E aí vem um problemão, um complexo que o Voegelin colocava, desde 1953 com a Nova Ciência da Política. O debate político estava intoxicado. Por causa das ideologias, os conceitos tinham perdido as suas conexões com a realidade e tinham se tornado, uma das formas que ele usou para expressar isso, tinham se tornado lugares comuns. Então, lugares comuns são ideias, digamos assim, entendimentos que estão espalhados na sociedade, que boa parte da população, pelo menos a que está discutindo o assunto, tem como verdade, sem nem refletir sobre aquilo, e utiliza
aqui esses conceitos para descrever a realidade. E o Wögling vai dizer, ó, esses são lugares comuns, isso não está descrevendo nada, só está atrapalhando o problema. Então, primeiro nós temos que limpar, tirar todo esse lixo ideológico, tirar todos esses lugares comuns, para que com os conceitos corretos, com as ferramentas corretas, a gente possa avaliar, diagnosticar o problema. Então, essa aula do Wögling, ele dividiu basicamente em duas partes, o problema dos lugares comuns e o problema dos conceitos. Esses sim, os conceitos que devem ser aplicados e que ele vai buscar principalmente na tradição, tanto tradição greca-romana, como na tradição judaico-cristã. Então, esses conceitos, da forma como eles surgiram nessas duas tradições, eles davam muito mais luz para analisar o problema de Hitler e os alemães do que o que estava, digamos assim, distribuído pela sociedade. Então, primeiro, os lugares comuns. O primeiro lugar comum que o Wögling vai tratar é a questão do chamado passado indomado. E surge essa ideia a partir da observação de um dos historiadores que estava tratando do assunto da ascensão de Hitler, né, do nazismo, na primeira aula. E esse professor faz uma observação que até hoje, 20 anos depois do nazismo, então 1965, vamos retomar, né? 1965, até hoje, nós não conseguimos estudar adequadamente Adolf Hitler. Nós não temos ainda a melhor forma de abordar o Hitler. Se eu, digamos assim, abstraio da parte pessoal dele, ele fica muito desumanizado, mas se eu levo em conta como ele era como pessoa, ele se torna, digamos assim, muito humano também, parece que é incapaz de fazer uma maldade, etc. E tal. Então esse historiador observou, não sabemos tratar com Hitler ainda. E o Wögling falou, peraí, como é que vocês não sabem tratar como Hitler? Então, o problema não é que vocês não tenham dominado o passado, né? Então, não existe um passado indomado, como ele está dizendo. O problema do passado indomado é um presente indomado. É você não saber lidar as coisas no presente e, por causa disso, você não consegue entender o passado. O passado já passou. Né? Então, você não tem as ferramentas adequadas para entender o presente, por causa disso, você não domina passado. Então ele refuta essa ideia do passado indomado. E até um argumento que ele coloca é o seguinte, ó, eu, Eric Wögling, em 1933, eu já tinha dominado o nazismo. Dominado no sentido que tinha compreendido a natureza do nazismo, aonde iria chegar, e já tinha reagido desde então, desde a década de 30, né, publicando livros e etc., atacando o nazismo. Então, ele foi capaz, como outros também foram capazes, de dominar o nazismo enquanto ele era presente. Em 65 havia pessoas que não conseguiam dominá-lo enquanto passado. Então esse é o primeiro lugar comum que ele queria desmontar, a ideia de que o passado era indomado. Ele falou, não existe passado indomado, existe presente indomado. Então a partir do momento que você entender o presente, você vai entender o passado. E ele parte dessa ideia de que o problema é que a gente tem a ideia do presente através daquela ideia linear, né? O que é o presente? É aquilo que está entre o passado e o futuro, né? Então é como se você passasse uma linha do tempo e contasse a história a partir daquela linha e o presente seria o tempo atual, que para o Wögling era uma ideia ideológica, que o tempo não necessariamente era assim, a história não era assim, a história não era linear. O Wögling ia defender a ideia, até a partir de Santo Agostinho, que o presente é estar submetido ao julgamento de Deus, é estar na presença de Deus para ser julgado. Para Deus, como diz Santo Agostinho, não existe passado, presente e futuro, tudo é uma coisa só. Para Deus tudo é presente. Então, é o julgamento de Deus que o faz dominar o presente. Outro lugar comum que ele coloca, interessantíssimo, é o problema da culpa coletiva, né? Então, os alemães, digamos assim, eles não queriam lidar muito com as suas responsabilidades no passado e praticamente eles tinham duas teorias distintas, né? A primeira de que Hitler teria sido um grande ilusionista, mágico, gênio político, etc., que enganou todo mundo, e nesse sentido os alemães eram tão vítimas como os demais povos, tanto que tudo que eles sofreram de bombardeios na guerra, a derrota humilhante, né, ser invadido, dividido, aquele negócio todo. Então eles já teriam sido, eles teriam até sido punidos, eles eram vítimas e ainda foram punidos. E uma segunda teoria da culpa coletiva, que todos os alemães tinham sido igualmente culpados de tudo que aconteceu, o povo alemão
é culpado. E como você não pode simplesmente exterminar um povo, né? Não pode botar todo mundo na cadeia, você acabou punindo um ou outro ali, né? Punindo alguns ali, alguns com mais gravidade, mas a maioria de forma branda, como o Wöglin coloca na primeira aula, e o problema estava resolvido. E o Wöglin vai, digamos assim, vai refutar isso daí, e vai lembrar, né, que a culpa coletiva, a culpa tem que ser analisada em 3 níveis. O primeiro é o nível individual, né? E ele vai reforçar uma ideia clássica e até bíblica de que a responsabilidade é individual, né? Que a culpa não é transferida. E ele busca um versículo da Bíblia para mostrar isso. Então, ele busca o entendimento do profeta Ezequiel, né, que diz o seguinte, isso é interessantíssimo. Os pais comeram as uvas em agraço, e os dentes dos filhos se acham botos? Então veja, Deus está questionando, pô, os pais comeram as uvas, e por que os dentes dos filhos estão podres? Por minha vida, diz o Senhor Deus, que esta parábola não passará entre vós por um provérbio em Israel. Então, naquele momento ele diz, ó, essa parábola não passa mais, isso está revogado. Isso vem das penas de talião, das leis mosaicas, né? De que se você matar uma pessoa, até sua 5ª geração vai pagar por esse crime. E nesse momento, em 580 a.C., Ezequiel diz, ó, parou. Né? O Senhor está dizendo que parou. Que a culpa, a responsabilidade é sempre individual. Você vai responder por aquilo que você fez, e não por seus antepassados ou outras pessoas fizeram. Então Ezequiel tinha dominado o seu presente, e com isso tinha dominado o passado de Israel. É isso que o Wöglin está querendo nos dizer. Isso é o dominar o presente, é você sair do lugar comum para o entendimento da realidade. No segundo nível, né, o problema da culpa, o problema social, da sociedade, né? Então essa foto é interessantíssima, que mostra um alemão que se recusa a fazer a saudação nazista. Então a gente está lembrando o seguinte, existem as pessoas que não concordam, não colaboram com o que está acontecendo dentro de uma sociedade. O problema é que numa sociedade ela é representada por representantes, né, formado governos representantes, e aquela pessoa que não concorda com aquilo tem que conviver dentro daquela sociedade e vai acabar sendo responsabilizada igualmente por tudo que aconteceu lá. Então, você acreditar na culpa coletiva é uma grande injustiça com esse tipo de pessoas, é colocá-la no mesmo nível de culpa de quem colaborou. E no terceiro nível, um nível histórico, né, mostra que apesar da culpa não passar de um para o outro, né, da geração passada não passar para a geração presente não está livre, né, não está desimpedida a ponto de cometer os mesmos erros do passado. Né? Ela tem que aprender com esse passado e não pode continuar. Ela vai ser uma reincidente se ela fizer isso, apesar de muitas vezes ela não estar na primeira. Uma forma como o Wöglin mostra isso é o próprio problema da divisão da Alemanha. A reunificação da Alemanha era um problema porque as sociedades tinham bem na cabeça o que tinha sido aquela Alemanha unida, o mal que ela tinha feito, e temia essa reunificação, né? Temia que essas duas Alemanhas se unissem novamente. Né? Então esse era o lugar comum da culpa coletiva. Um outro lugar comum que o Wöglin vai colocar é o problema do Estado. Né? O Estado, no entendimento do Hegel, né, que foi um dos que ajudaram a individualizar o Estado, de dar dessa mania que nós temos de tratar o Estado como se ele fosse o indivíduo. É dizer, a Alemanha fez aquilo, os Estados Unidos fez aquilo, o Japão reagiu de tal forma. Ora, quem é o Japão? Quem é os Estados Unidos? Quem é a Alemanha? Né? Foi a Alemanha que agiu ou foi o governo alemão? Então, o que o Wöglin vai dizer é que essa ideia do Estado como um ente, ela está no nível filosófico, teórico, né, até teológico. No nível da ciência política, nós temos que estar o foco nos indivíduos que agem em nome do Estado. É no presidente, é no líder, é no ministro. O ministro, quando adotou tal política, ela contribuiu para tal efeito? Era justa essa política? Não era justa? Essas são as questões da ciência política, e não o Estado como uma abstração, né, como colocava o Hegel. Outro lugar comum, o problema da democracia. Né? Então, o Wöglin vai dizer que as definições livrescas, como ele se refere,
dizer que a democracia é o regime da maioria, não sei o que é eleito e tal. Ele falou que isso não explica muita coisa, porque, como nós vemos hoje, nós temos governos ali que são eleitos, digamos assim, democraticamente, até com 99% dos votos, né, nessa aberração, e que não são democracia de maneira nenhuma. Então, mas aplicando definições, até usam isso para dizer que são democratas. O Voegelin vai dizer que isso não vai ajudar em nada, né? Mas a democracia podia ser iluminada a partir de algumas compreensões. E ele cita 3, né? Uma do escritor Jorge Santayana, escritor americano, que dizia que a democracia era o sonho irrealizável do plebeu patrício. Então ele apresenta a primeira limitação. Para a democracia funcionar, os plebeus tinham que se comportar como patrícios. E, por favor, não entendam isso como classes sociais. Nós estamos tão intoxicados pelo marxismo que nós raciocinamos tudo em termos de classe, quanto a própria existência da classe é uma abstração, não existe classe social, né? Isso não existe, isso aí foi criado pelo próprio marxismo e só passou a existir depois que foi criado por eles. Então, isso gera uma grande confusão. Mas, o patrício era no sentido da nobreza de espírito, de ter as virtudes corretas. Então, os plebeus teriam que se comportar como patrícios para que a democracia funcionasse. E, ao mesmo tempo, o Santayana fala, né? É o sonho irrealizável. Então, a democracia ela é irrealizável por natureza, porque ela pressupõe, digamos assim, a perfeição humana. O Winston Churchill tem aquela célebre frase, né, de que a democracia é a pior forma de governo, excetuado todas as outras que já foram tentadas. Então, ele vai dizer, na verdade, que a democracia é o menos pior. Isso significa que a democracia não é um bem absoluto, como hoje nós somos estados a acreditar, que a democracia é o fim da história, né? Que a democracia liberal é a perfeição e ela vai gerar a perfeição de um Estado, de um governo, de uma sociedade, a partir da sua prática, né? O Churchill vai dizer, não, a democracia é uma coisa ruim, mas as outras coisas são muito piores, então é melhor a gente ficar com ela. E o Hitler é um dos exemplos, mostra como a democracia pode gerar seus monstros. E por fim, uma terceira iluminação é do escritor americano Mark Twain, que tinha a frase que a democracia depende de 3 coisas: da liberdade de expressão, a liberdade de consciência e a sabedoria de não usar nenhuma nem outra. Então, na visão do Mark Twain, né, que fica patente para o Voegelin, é que se nós exigirmos todos os nossos direitos, a democracia não funciona. Ela não tem como funcionar. A base dela é justamente você voluntariamente abrir mão de alguns direitos seus em prol da convivência social. Se você não fizer isso, ela realmente não tem como funcionar e não vai funcionar, como não funcionou ao longo da história. Então esse era o problema da questão do símbolo da democracia. Tá? E com isso ele fecha essas ideias dos lugares comuns, né? O problema, então, retomando, né, é como foi possível, né, que o Hitler ascendesse ao poder. E essa análise do símbolo comum da democracia é interessante também porque ela mostra esse problema no sentido de que se você se colocar em função da realização de uma ideia fixa numa democracia, essa ideia fixa no grego era chamada stasis, né? O Aristóteles chamava isso de stase, você ia gerar uma grande desordem na sociedade, porque existem outros bens a serem alcançados. E quando você elege um bem como absoluto, você acaba colocando todos os outros bens em perigo. E esse é um dos problemas que gerou o próprio nazismo. Então, visto os lugares comuns, vamos tratar um pouco dos conceitos. Então, olhando a nossa tradição clássica, antes do fenômeno da ideologia, né, clássica, bíblica, cristã, etc., o que elas nos traziam de símbolos e conceitos que nós podemos usar para fazer essa análise do problema. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Justiniano, o imperador Justiniano, ele argumentava que existem 3 fontes possíveis para o poder do imperador. A primeira fonte era a capacidade dele manter a ordem interna, né, ele dar a segurança interna e defender contra as ameaças externas. Então a fonte dessa autoridade era o poder de mando, né, o poder de comandar o exército,
de comandar as forças de segurança do reino. Então a primeira fonte de autoridade do imperador era o poder. A segunda fonte era a capacidade o poder do imperador de administrar a justiça. Dentro do reino, ele fazia a administração da justiça. E o Wagner chama a atenção que não podemos entender o direito, a administração do direito dentro do reino, simplesmente como o direito positivo, o direito que está nas leis. Porque é plenamente possível que as leis sejam injustas. E o próprio nazismo e os outros regimes de forças são exemplos disso. Então havia Constituição, havia leis dentro do regime nazista, as leis antissemitas estavam lá, antissemitas, né? Então simplesmente você impor aquelas leis, essa autoridade ela não está como uma fonte na razão. Então, se a primeira fonte da autoridade era o poder, a segunda era a razão. Aquele que tem a razão, que usa a razão, vai ter também uma fonte de autoridade, uma autoridade, digamos assim, moral. Tá? E uma terceira fonte de autoridade era o imperador como defensor da fé. Tá? Não entendo a fé simplesmente no sentido religioso, da religião instituída, mas a fé como aquela coisa mais carregada no coração do súdito e das pessoas. Então, aquele que defende aquela crença comum que forma a sociedade, as sociedades são formadas por crenças comuns, por uma cultura comum, ele vai ter a autoridade do espírito, da força do espírito. Né? Ele vai defender a fé da pessoa. Então, essas são as três fontes de autoridade, segundo Justiniano. O Wagner, em A Nova Ciência da Política, ele ia apresentar uma coisa parecida, que era a sua teoria da representação política. Uma sociedade se faz representar de várias formas, por seus governantes, por suas elites, né, elite intelectual, etc. E tal. E essa representação também, em maneira geral, podia ser de duas naturezas. A primeira seria uma representação existencial, que é aquela justamente do poder, é aquela que representa a própria sociedade em seu aspecto de ordem interna e ordem externa. E a outra forma de representação é a representação transcendental. Ela representa aquilo que transcende a própria sociedade, que é a razão e o espírito. A razão e o espírito são duas fontes transcendentes do homem, né, que faz a aproximação do divino. E o Wagner ia argumentar, da mesma forma que o Justiniano antes, na questão da fonte do poder, que a fonte do poder, quando ela está quebrada, está em desacordo uma com a outra, ela vai gerar desordem. E a mesma coisa na representação. Qual era o problema do Hitler? Ele tinha esse primeiro nível, ele tinha a representação do poder, representação política, existencial. Ele realmente era visto dentro da Alemanha como detentor da força e era visto fora também como representante da Alemanha no seu sentido existencial. O que o Hitler não tinha era a representação transcendental. Ele tinha as ideias fora do lugar, então ele não conseguia representar a verdade. E isso é uma fonte de desordem, como foi uma grande fonte de desordem, que colocou a sociedade alemã em desordem e o mundo em sua volta em desordem e sacudiu o mundo inteiro. Né? Veja que isso gera paradoxos, porque, como Wagner vai dizer, qualquer pessoa que tenha a capacidade de sacudir o mundo, é o termo que ele usa, sacudir o mundo, não é uma pessoa desprezível, é uma pessoa que você tem que prestar muita atenção. Mas uma pessoa que sacode o mundo é uma pessoa desprezível, né? No sentido de desprezá-la realmente. Né? Então, afinal, Hitler era um gênio ou era um louco? Né? Então, se ele tem a capacidade de sacudir o mundo, é uma coisa de genialidade. Mas se ele realmente, a partir da sua própria irracionalidade, faz isso, ele é desprezível. E uma sociedade que permite que um homem desse, né, chegue a esse ponto, tanto a sociedade interna quanto a externa ao redor, que ela ajudou muito, né, que o Hitler chegasse onde chegou, por não querer enfrentá-lo quando deveria, essa sociedade é desprezível. Então esses são os complexos, né, os problemas que surgem desse problema. Outro conceito, que para ele era muito importante nessa análise do Hitler, é o conceito do homem. Né? Afinal, o que é o homem? É interessante isso, porque quando você fala homem, você está claramente separando o homem do resto da natureza, tanto seres vivos quanto seres não vivos. Né? Então, como é que a gente teve essa consciência que eu sou algo diferente? Né? Eu sou algo diferente dessa natureza. Apesar de ter alguns moderninhos aí que acham que é tudo a mesma coisa, que homem é pedra e inseto.
pelo caminho, digamos assim, grego, né, a primeira autocompreensão do homem como um ser distinto da natureza veio pela linhagem da tradição greco-romana, pela filosofia, né, pelo entendimento da posse da razão. O que fazia o homem ser diferente é que ele tinha a posse da razão, ele era capaz de raciocinar. Então daí vem a expressão cérebro de Aristóteles, o homem é um animal racional. Né? Então essa é a distinção que Aristóteles faz. E pelo lado da tradição judaico-cristã, o homem surge como aquele com que Deus fala. Deus não fala com pedra e não fala com os animais, ele fala só com o homem. Então a fonte, né, da razão, o que o homem tem de diferente dos animais e dos outros seres vivos é uma coisa que eles chamavam de espírito. Né? O homem comunica com Deus digamos assim, numa direção ascendente pela filosofia, na busca da verdade, e Deus comunica com o homem através da revelação, através do que foi mostrado com o exemplo de Israel. Então são as duas linhas de comunicação do homem com Deus. Veja, razão e o espírito. A nossa ligação com Deus é através desses dois instrumentos. E é a razão e o espírito que nos tornam humanos. Né? O grande problema disso tudo é que o homem pode decair. Pode haver uma coisa que nós chamamos de descarregamento, né? Que o Wagner vai chamar de descarregamento. Então, veja a argumentação do Wagner. A razão e o espírito são os dois modos de constituição do homem, né? O que nos faz homem, que é a nossa a teomorfia. O homem é um ser teomórfico, ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Tá? O homem não existe por si mesmo. A natureza já existia antes do homem aparecer, e essa natureza existia pela vontade de Deus. Então, esse é o contexto. Então, o problema da modernidade, das ideologias, é que ela nega a participação no divino. Tá? A nossa participação na natureza criada por Deus é o fenômeno central da existência, digamos assim, para o Wagner. É o fenômeno da participação. Então, se você nega a participação frente ao divino, o homem não participa do divino, você gera um problema que é a desdivinização do homem. O homem já não é mais imagem e semelhança de Deus. Ele já não tem mais o divino dentro dele. Né? E o passo seguinte, que é automático a partir disso, o homem que não se vê, né, não consegue enxergar o outro como tendo uma parte divina dentro dele, é a desumanização. É o fenômeno de Auschwitz. Né? Os alemães, os nazistas, né, não viam os judeus como seres humanos. Eles estavam desumanizados. E isso é a perda da dignidade, é justamente isso. É a perda da noção do homem como imagem e semelhança de Deus. É a perda da teomorfia. E o Wagner vai dizer que isso corresponde a uma perda da realidade. O homem se torna incapaz de ver a realidade quando ele não se vê dentro desse aspecto. Então, Deus sai da equação, o homem toma o lugar de Deus, e no limite nós vamos chegar na frase do poeta alemão Novalis, que o mundo será como eu quero que ele seja. O homem como criador. O homem cria o universo e o mundo à sua volta. Então essa é a maior das heresias, né? E é o problema da modernidade, começa aí. Outro conceito que ele vai trazer, né, esse fundamental já para fechar, são os três tipos humanos que vão aparecer na Teogonia de Hesíodo e logo depois em Aristóteles vai retomá-lo trabalhando já dentro da filosofia. Mas na linguagem mítica, Hesíodo, no livro Trabalhos Dias, vai dizer que existem três tipos de homem. Primeiro, é o homem melhor, aquele homem que reflete por si mesmo e aconselha a si mesmo. Aquele homem que aquele homem sozinho, ele consegue entender a situação e dar a si mesmo a direção que ele deve seguir. Então esse é o primeiro tipo de homem. O segundo é aquele que não é capaz de refletir sozinho, mas ele escuta aquele que é capaz. Então é como se fosse o homem se educando. Né? Ele entende, ele escuta o sábio, né? Embora não saiba muito bem porquê, ele confia no sábio e age de acordo com como está sendo aconselhado. E o terceiro é o homem inútil, que ele é incapaz de pensar por si mesmo e também não quer escutar ninguém. Então esse homem é inútil para a sociedade, né? Ele não vai trazer nada e ele é um problema. Aristóteles ia tocar isso de forma parecida, só que ele ia chamar o primeiro de homem livre. Então aquele que tem a posse do nous, que é a expressão que ele usa para a razão,
E o Wagner vai usar muito essa palavra nous para não confundir a razão no sentido moderno, no sentido kantiano, né? É um problema que não vale muito a pena tratar aqui, mas é aquela razão muito científica, totalmente dissociada da fé e do espírito, né? Da razão pura. Então, não é isso. Quando um grego ou um cristão falam de razão, essa razão também está ligada, na verdade, com uma abertura à transcendência. Tá? Então é o nous. O homem que tem posse do nous é um homem livre. Né? Ele não está impelido por nenhuma força, porque ele sabe o que deve fazer. Tem um homem em educação que ouve o sábio, ele não consegue usar a razão, mas ele ouve quem tem. E o terceiro que vai dizer que é o escravo por natureza, porque é aquele que não ouve e que não é incapaz de raciocinar por si mesmo e também não ouve quem sabe. Então ele é um escravo por natureza. O Wögling vai dizer que o problema dessa expressão escravo e homem inútil é porque você acaba associando a uma classe social, a classe mais baixa da sociedade. E não é bem isso, porque esse problema vai aparecer em todos os estratos de uma sociedade, vai aparecer até na elite. Então o Wögling vai usar o termo técnico de ralé. Então o que é ralé para o Wögling? É aquele que não possui autoridade nem da razão e nem do espírito. Né? Eles não são capazes de responder à razão e o espírito, não conseguem nem entender, nem usar nenhum termo para expressar os problemas da razão e do espírito. Então esses são a ralé. E o problema da sociedade alemã de 1930 é que as suas elites eram ralés. Então os intelectuais, os jornalistas, os juízes, os generais, em sua grande maioria, eram ralés. Eles eram incapazes de escutar a autoridade do espírito e da razão, então só conseguia escutar a autoridade do poder. Né? Só podia escutar quem tinha força. A manifestação, né, desse homem decaído é através, também usa o termo estupidez, aquele que é incapaz de ver a realidade, de entender a realidade. É aquele que perde a realidade e não consegue se orientar no mundo. Esse é o estúpido. E o estúpido ele vai aparecer em várias expressões, né? Na Bíblia ele vai ser referido como Nabal, o tolo, né? Que não ouve a voz de Deus. No platonismo ele vai aparecer como Amates, aquele que não se curva à razão. Em São Tomás de Aquino ele vai usar a expressão stultus, né? Que é aquele que tem uma imagem defeituosa da realidade. Mas esse é o problema. Hitler era um stultus, era um estúpido por causa disso. Ele não conseguia se orientar do mundo, ele não tinha a compreensão da realidade no seu sentido mais pleno, transcendente. Por exemplo, entender que o judeu é um tão ser humano como ele. Né? Então, esses são os conceitos que o Wögling vai usar para fazer o diagnóstico do problema. E, por fim, ele termina essa conferência lembrando do exemplo do escritor austríaco Klaus Claus, né? Que em 1933 ele escreveu um livro chamado A Terceira Noite de Walpurgis, que ele denunciava todos os truques da propaganda nazista. Ele mostrava como os nazistas estavam enganando as pessoas e como as pessoas estavam se deixando enganar. Então ele apresenta uma série de exemplos traídos de discursos, de leis que foram aprovadas, mostrando que aquilo é um grande engodo e é o aspecto maléfico de tudo aquilo. Então o Wögling fecha essa segunda preleção dando a seguinte mensagem. Em 1933, esse cara, né, Karl Claus, escritor, mostrou para todo mundo com um livro a enganação que era o nazismo. Como é que vocês podem dizer, 20 anos depois, que não tinha como saber? Né? Então a existência de Karl Claus, assim como de Eric Wögling, assim como de Thomas Mann e de vários outros, mostram que o povo alemão, a elite alemã, tinha como saber da realidade. Ela não sabia porque ela era, como ele disse, uma ralé.